Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vai começar a Copa Libertadores da América 2026, né? O Flamengo se sagrou campeão, se sagrou tetracampeão, primeiro tetracampeão, clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, né? Na temporada passada, contra o Palmeiras, na final, em Lima, né? E esse ano a competição começa com o Flamengo em busca de defender o título e as equipes brasileiras também brigando pelo título e as equipes, eu diria, o restante do continente tentando superar mais um título aí do Brasil. O detalhe é que a competição está empatada, né? A competição agora está empatada em títulos, né? 25-25, e o Brasil tem a chance de ultrapassar os argentinos na maioria de títulos na competição, na Copa Libertadores, né? Uma coisa importante dessa temporada, né? E isso vale para a Sul-Americana também. O critério de desempate mudou, tá? O primeiro critério vai ser o confronto direto, não é mais saldo de gols. Então, um confronto direto, inclusive, entre as equipes, como é feito na Champions League. Então, todo jogo agora é importante nas fases de grupo, tanto da Libertadores como da Sul-Americana. Vamos aos grupos aqui da Libertadores. Libertadores, né, os dois primeiros, 32 times, né, divididos em 8 grupos, se classificam os dois primeiros colocados, e o terceiro colocado, ele é, entre aspas, rebaixado para a Copa Sul-Americana e disputa aquele playoff lá contra os segundos colocados, né, de cada grupo lá da Sul-Americana, né, esse é o formato aí, esses são os formatos aí das competições da Conmebol. Vamos aos grupos então. Grupo A, o grupo do campeão Flamengo, né? Flamengo pegou um grupo com Estudiantes de La Plata, tradicionalíssimo Estudiantes, tetracampeão da Libertadores, né? Clube argentino. O Cusco, time peruano. Esse time é uma novidade na Libertadores, né? A primeira participação do Cusco. Assim, cidade de Cusco eu sempre conheci o Cienciano, o Real Garcilaso, né? Esse Cusco aqui é novidade. Cusco, a altitude de Cusco é altíssima, o Flamengo já jogou lá, já perdeu o jogo lá, já ganhou o jogo lá. Então, e o primeiro jogo do Flamengo é justamente contra o Cusco. Então, esse jogo promete ser bem difícil para o Flamengo amanhã. E o Independiente Medellín da Colômbia, né? O outro time da cidade de Medellín, né? O outro time, o rival do Atlético Nacional da Colômbia, né? Time lá que ia disputar a final da Sul-Americana contra a Chape. Esse é o grupo do Flamengo, é um grupo equilibrado, porque você tem o Estudiantes de La Plata, que é um tetracampeão de Libertadores, você tem o Independiente Medellín, que não é uma moleza, jogando na Colômbia ou jogando aqui até, e você tem Cusco, que a dificuldade é jogar no Peru, a dificuldade vai ser o jogo na altitude de Cusco, no Peru. No grupo B, tem o Nacional do Uruguai, tradicional Nacional do Uruguai, o Universitário do Peru, que é o clube que é o principal clube do Peru, né? Muita gente acha que é o Sport Cristal, Alianza Lima. Não, o Universitário é o grande time do Peru, é o time que inclusive é dono do estádio Monumental, que o Flamengo foi campeão da Libertadores 2 vezes. O Coquimbo Unido do Chile, né? Uma das novidades aí da Libertadores. E o Tolima, olha o Tolima aí de volta, né? O torcedor do Corinthians não pode ouvir esse nome, né? Que sente calafrios, né? Nesse grupo aqui, acho que o Nacional, vou no Nacional um pouco pela tradição, e talvez uma briga aqui entre o Universitário do Peru e Tolima, né, pelo um pouco mais ali de nível técnico ali, pela tradição também. Acho que vou no Universitário, né? O Universitário até na última temporada roubou a vaga do Barcelona de Guayaquil e ficou com a vaga na Libertadores passada. Vai que o Universitário eu acho que é candidato a passar nesse grupo aqui. E o Nacional, um pouco pela tradição, o Tolima ali brigando. No grupo C, Fluminense, o Bolívar, né, da Bolívia, e Altitude, né, de La Paz, o Deportivo La Guaira, da Venezuela, e o Independiente Rivadavia, da Argentina, outra novidade aí, um time pequeno da Argentina. Esse grupo aqui, Fluminense para mim é amplo favorito, e talvez o segundo lugar eu vou apostar no Bolívar, porque o Bolívar é um clube que costuma jogar bem
na altitude e jogar bem fora da altitude também. Não é um time boliviano, aqueles times bolivianos que a gente vê que quando desce o nível do mar, ele leva a paulada. Não, esse time é mais organizado, esse time costuma fazer alguns jogos equilibrados aqui contra rivais fora da altitude da Bolívia. Mas o Independiente Rivadavia, por ser um time argentino, a gente tem aquela coisa, né? É time argentino e ele pode avançar, né? E no grupo D, o Boca Juniors volta a Libertadores e cai, e para mim é o grupo da morte esse aqui, né? Boca Juniors, Cruzeiro, Universidade Católica do Chile e Barcelona de Guayaquil. Esse aqui é disparado o grupo da morte, né? Esse grupo aqui, o Cruzeiro não tá bem, não tá bem nessa temporada, não tá bem no Brasileirão, vai pegar um grupo bem complicado, Botafogo, tudo bem que o Boca não é mais aquele Boca, que foi na época do Bianchi lá, aquele Boca que assustava. Mas é o Boca Juniors, né? E jogar contra o Boca na Bomboneira também não é fácil. Universidade Católica, muita tradição, já foi até finalista de Libertadores, time do Chile, e o Barcelona de Guayaquil eliminou o Botafogo, né? Eliminou o Botafogo na pré-Libertadores, é um time que já disputou 2 finais de Libertadores da América, costuma chegar em fases mata-mata ali, em quarta, semifinal, é um time enjoado esse time do Barcelona. Nesse grupo aqui, Boca Juniors pela tradição e vamos apostar no Cruzeiro, mas o Cruzeiro vai ter dificuldade aqui contra Barcelona e Universidade Católica, vai ter dificuldade no grupo contra essas 3 equipes no geral. Mas vamos ver se o Cruzeiro consegue melhorar, né? O Cruzeiro agora tem o Arthur Jorge no comando, vamos ver se o Arthur consegue melhorar esse time do Cruzeiro e o Cruzeiro consegue avançar aí sem problemas nesse grupo D, que é o grupo da morte. Bem, agora vamos para o grupo E, que é o grupo do Corinthians, né? O grupo E tem Peñarol, tradicionalíssimo Peñarol do Uruguai, né? Grande time maior time do Uruguai. E Corinthians, Santa Fé da Colômbia e o Platense da Argentina, que é outra novidade, né? O Platense é mais um time argentino pequeno que está jogando a competição. Você vê que a Libertadores esse ano tá com falta de times assim, de camisas fortes, né? Você vê que a Sul-Americana está bem mais forte que a Libertadores dessa temporada. Mas, enfim. Nesse grupo E, Peñarol, Corinthians, Santa Fé e Platense. Esse grupo aqui, o Corinthians com todos os problemas que o Corinthians está passando, o Corinthians 10 jogos sem vencer, né? Demitiu o Dorival Júnior, contratou Fernando Diniz. Cara, eu quero ver o Corinthians jogando com aquela filosofia Diniz, aquele tic-tac ali. Eu acho que, olha, a torcida do Corinthians não é bem... Não sei se a torcida vai aprovar muito isso, não. Mas tudo bem. Vamos esperar como vai ser o dinizismo aí no Corinthians, né? Vamos esperar. Esse grupo aqui, o Peñarol talvez seja favorito, mas o futebol uruguaio não é mais o mesmo, né? O Santa Fé já foi bem mais forte no passado, mas é um clube colombiano, é um clube de tradição, é um clube grande na Colômbia. E o Corinthians, ele entra, se o Corinthians conseguir arrumar a casa, superar os problemas ali, se o Diniz chegar e dar uma ajeitada no time, talvez o Corinthians consiga avançar aí em segundo, aí em primeiro, em segundo, aí brigar pela liderança aí nesse grupo E. Mas é bom ter cuidado aí, principalmente com Peñarol e Santa Fé. O Platense, time pequeno, não sei o que esperar desse time, mas é bom o Corinthians se espelhar no exemplo do Flamengo do ano passado, né? O Flamengo se complicou contra o Central Córdoba ano passado, né? É bom que o Corinthians fique de olho quando for jogar com esse time do Platense. No grupo F, o grupo do Palmeiras, né? Palmeiras, Cerro Porteño, incrível como acontece esse confronto na Libertadores, né? Palmeiras e Cerro Porteño, Júnior Barranquilla da Colômbia, que já foi muito melhor time assim colombiano, já foi um time bem assustador assim em outras épocas recentes assim da Libertadores e Sul-Americana, e o Sporting Cristal do Peru. Esse grupo aqui é um grupo equilibrado aqui, não é um grupo baba não, é um grupo com certo equilíbrio, porque você tem o Palmeiras, você tem Cerro Porteño, time tradicional, né? Você tem o Júnior Barranquilla, que é um clube que também é forte na Colômbia, não vai jogar em Barranquilla, o estádio de Barranquilla está sendo reformado, o time vai jogar em Cartagena, né, na Colômbia, nessa primeira fase, e o Sporting Cristal, que é um time tradicional, é um dos times grandes do Peru,
É um time que jogou ali a final da Libertadores, né? Chegou na final da Libertadores de 97, que perdeu para o Cruzeiro, né? Então é um grupo, não é um grupo baba pro Palmeiras, não, é um grupo equilibrado. Mas acho que o Palmeiras, pelo que está jogando, vai passar aqui sem problemas. A dúvida é saber quem vai ser o segundo colocado, se vai ser Cerro Porteño, Júnior ou o Sport Cristal. Acho que o Palmeiras passa, é um grupo chato, mas acho que o Palmeiras passa aqui sem muitos sustos aqui. Palmeiras só tem que tomar cuidado se ficar em segundo, porque aí, dependendo do que vier na chave de lá, por exemplo, na hora do sorteio, por exemplo, se o Flamengo terminar em primeiro, o Palmeiras terminar em segundo, pode ter um Flamengo e Palmeiras de cara aí num sorteio ali, cair um Flamengo e Palmeiras na hora do sorteio no mata-mata, né? Ou, por exemplo, por exemplo, um Corinthians terminando em primeiro, e aí o Corinthians terminando em primeiro no grupo dele, o Palmeiras em segundo, pode dar um Corinthians e Palmeiras. A mesma coisa vale para o Palmeiras ficar em primeiro e o Corinthians ficar em segundo. São essas coisas que tem que ficar ligado aí os times, tanto Palmeiras quanto os times dos outros grupos aí, né? Os confrontos, né? Ficar de olho nesses cruzamentos. Seguindo, grupo G, LDU de Quito, que quase fez a final do ano passado, né? Perdeu o Palmeiras jogando aqui. O Lanús da Argentina, campeão da Copa Sul-Americana, né, contra o Atlético Mineiro, time tradicional da Argentina, time pequeno, considerado aí o maior clube de bairro, né, do mundo. O Lanús se intitula isso. O Always Red, da Bolívia, time que tem disputado a Libertadores da América nos últimos anos, time que tem uma altitude maior que La Paz, a altitude de El Alto, que é uma altitude muito maior que La Paz, inclusive a seleção da Bolívia agora está jogando lá, né, e conseguiu a vaga na repescagem da Copa do Mundo através dos jogos em El Alto. E o Mirassol, né? O Mirassol, que é a grande novidade, foi a grande surpresa da Libertadores, do Brasileirão do ano passado. Vem para a Libertadores num momento diferente do ano passado, brigando por rebaixamento, né? Tem até um papo aí de que o Rafael Guanais está ameaçado. É um momento difícil do Mirassol, mas eu acho que não é para demitir o treinador, não, é para manter o cara e tal. Vamos tocar e vamos participar da Libertadores. Nesse grupo aqui, cara, eu vou torcer muito pro Mirassol. Vou torcer muito pro Mirassol nesse grupo. Torcedor do Mirassol, se faça a seguinte pergunta. O Mirassol tá na zona do rebaixamento, mas, pô, eu vou jogar uma Libertadores. Talvez eu não tenha uma outra oportunidade de jogar uma Libertadores. Então por que não jogar essa Libertadores? Vamos tentar jogar essa Libertadores e avançar no mata-mata, pelo menos. Não estou falando em ganhar a Libertadores. Vamos tentar avançar pro mata-mata, porque talvez o Mirassol não tenha uma outra oportunidade de jogar uma Copa Libertadores. Mas vou torcer muito pelo Mirassol e acho que a briga aqui pela segunda vaga vai ficar entre LDU e Lanús. Vai ficar entre esses dois times aqui. O Mirassol... Esse é um grupo complicado com algumas viagens, né? Tem a viagem para El Alto, na Bolívia, e tem a viagem para Quito, no Equador. Um grupo assim com viagens meio chatas aí para o Mirassol. Mas vou torcer para o Mirassol e acredito... O Mirassol talvez não seja favorito, a princípio. Talvez os favoritos sejam LDU e Lanús, mas vou torcer para o Mirassol avançar nesse grupo aqui. E finalmente, indo para o grupo H aqui, Independente del Valle do Equador, Libertad do Paraguai, Rosário Central da Argentina e a Universidade Central da Venezuela, né? Clube que disputou a pré-Libertadores anos atrás e quase complicou a vida do Corinthians, né? O Corinthians passou apuro aqui na Neoquímica Arena contra esse time aqui da UCV. Esse grupo aqui, talvez aqui você olhando, né, o Rosário Central argentino e o Independente del Valle. Mas o Independente del Valle, não sei se vocês já repararam que esse time, a gente tem um maior respeito por esse time. Esse time complica muito a vida de brasileiro na Libertadores, na Sul-Americana, principalmente na altitude e também jogando aqui. Mas às vezes esse time não deslancha na Libertadores. Esse time até fica em fase de grupo. Esse time até cai para a Sul-Americana. Então, a princípio, vamos neles, né? Independente del Valle e Rosário Central. Mas o Libertad aqui, talvez se aproveite aqui e possa surpreender nesse grupo aqui. Mas a princípio, Independente del Valle do Equador e Rosário Central da Argentina. Passando aqui a agenda dessa primeira rodada de Libertadores que começa hoje. Os jogos de hoje.
Deportivo La Guaira da Venezuela contra Fluminense, às 7 da noite. Independente Rivadavia da Argentina contra Bolívar, também às 7 da noite. O Barcelona de Guayaquil pega o Cruzeiro às 9 da noite. O Always Ready da Bolívia enfrenta a LDU de Quito também às 9 da noite, hoje às 9 da noite. A Universidade Católica do Chile enfrenta o Boca Juniors às 9h30 da noite, né? E também às 11 da noite tem Tolima contra Universitário do Peru. Todos os jogos hoje, né? Todos os jogos de hoje, terça-feira. Na quarta-feira, amanhã, tem Coquimbo Unido do Chile, às 7 da noite. Coquimbo Unido do Chile contra a Nacional do Uruguai. O Mirassol enfrenta o Lanús às 7 da noite. O Independente Medellín pega o Estudiantes, amanhã, quarta-feira, às 9 da noite. E aí, às 9h30 da noite, os dois jogos principais, jogos inclusive da TV Globo, né? Júnior Barranquilla da Colômbia jogando em Cartagena, né, na Colômbia contra o Palmeiras, às 9h30 da noite, e o Cusco do Peru enfrentando o Flamengo. Esses são os jogos de quarta às 9h30 da noite. Também na quarta, às 11 da noite, tem Sporting Cristal do Peru contra Cerro Porteño do Paraguai, fechando o dia de quarta-feira. E para fechar a primeira rodada, quinta-feira tem Rosário Central da Argentina contra Independiente del Valle, às 7 da noite, Universidade Central da Venezuela contra Libertad, às 7 da noite. O Platense da Argentina enfrenta o Corinthians na quinta-feira, 9 da noite. O Santa Fé da Colômbia enfrenta o Peñarol do Uruguai às 11 da noite. Esse último jogo na quinta, às 11 da noite. Essa é toda a primeira rodada da Copa Libertadores da América 2026, competição que está começando hoje. Vamos ver se esse ano mais um título brasileiro vai vir, ou se algum time de outro país aí, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, algum time de outro país da América do Sul vai conseguir quebrar essa hegemonia brasileira na Copa Libertadores da América. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.